Olá pessoal, mais uma vez aqui, André Almeida Rocha no canal, trazendo mais um caos de macumbaria. Desta vez eu vou falar sobre a bruxa eclética que tinha medo das macumbarias. Pois é. Bom, vamos lá. Essa história já faz um bom tempo, né? Esse caos algumas poucas pessoas souberam, né? Mas é um caos bem interessante porque desenha bem algumas coisas que eu vou comentar no final do vídeo, né? E acho que são coisas importantes para todo mundo que busca estudar ocultismo, que quer aprender bruxaria, ou mesmo que tá entrando na Umbanda, Candomblé, enfim, né? Na época eu trabalhava de forma autônoma como vendedor de artigos esotéricos. E aí que tipo de artigos? Cristais, mandalas, pedras, sino dos ventos feitos de pedra, incenso, essas coisas aí, né? E aí eu fazia um serviço diferenciado, porque eu tinha alguns contatos de algumas pessoas que moravam em condomínio, né? E aí eu pegava meus itens, botava na mala, literalmente numa mala, carregava essa mala daqui até o bairro da Penha, ia falar com, nessa época, o contato meu lá de um condomínio que tem aqui no Cangaíba, era com um xará meu, o André, né? E era muito legal porque assim, né? A gente trocava uma ideia, aproveitava durante o dia, trocava uma ideia, aquele calorão da bexiga, né? Muitas vezes, né? E eu pegava, ia lá nos locais, enfim, né? E aí ele sabia de quem era interessado em Umbanda, quem era interessado em artigos religiosos. Acontece que lá no condomínio, né, do prédio lá, do prédio não, né, mas no condomínio onde o André morava, tinha gente que era da Umbanda e tinha gente que era da bruxaria. Tinha uma pessoa lá, uma mulher que era da bruxaria, né? E o André me falou que ele trocava uma ideia tal com essa mulher, né? Falei, tá bom, né? E essa mulher se interessou, né? Falei, tá bom, André, você quer que eu vá lá? A gente vai, né? Então, fui lá no condomínio do André várias vezes, fiz várias vendas também, foi um período bem interessante, bem bacana, né? Eu acabei conhecendo pessoas diferentes também, pessoas que eu tenho amizade até hoje, inclusive a turca da Borra de Café. Um dia eu vou contar esse caos aqui, hoje não vai ser para contar sobre o caos da turca, né? Quando eu conheci a turca. Mas quem me segue lá no Facebook lá sabe que ela é uma personagem célebre das minhas histórias, né? Pois bem que fui na casa da bruxa, né? Fui convidado a ir conhecer a tal da bruxa e fui convidado a, né, ir lá tomar um café e levar meus cristais. E eu lembro que eu tinha um fornecedor muito bom, então eu tinha cristais maravilhosos, assim. Só para vocês verem como exemplo, eu vou pegar aqui, com licença, eu vou sumir rapidinho. Eram pedras disso pra mais, assim, desse tamanho, tá vendo? Isso aqui é um fumê, isso daqui, ó, tá vendo? Turmalina incrustada no quartzo branco, mas eu tinha muitas coisas, assim. Eu lembro até que ela tinha comprado comigo uma drusa de ametista linda, maravilhosa, enfim, né? Entre outras coisas, né? Ela tinha uma profissão boa, enfim, né? Ela vivia sozinha, ela e o gatinho, né? Então era tranquilo. E é aquela coisa, né? Conversa vai, conversa vem. Ah, vem aqui mais um outro dia? Venho. Aí fui mais um outro dia, ela tal. Ela ainda comprou mais pedras comigo e tal. E nessa vez que eu fui lá, né? Não me lembro se foi na primeira ou se foi na segunda. Eu conheci uma outra amiga dela que se identificava como bruxa também. Só que, gente, gente, aí que começa a marmota, né? Eu já tô rindo já porque é só rindo mesmo umas coisas dessa. Essa moça, vamos chamar ela de Maria, tá? Essa moça que é amiga da bruxa que eu conheci lá do Cangaíba, né? Essa amiga dessa bruxa, né? A Maria, vamos chamar ela assim. Eu tava lá conversando tal e ela só me olhando assim, uma cara de desconfiada. Gente, vocês não têm noção da cara desconfiada dela, né? E a gente trocando ideia, né? Conversando, conversando, conversando. E quando eu converso, eu sou bem. Eu venho pro meu lado bem de filho de Iemanjá, vem na frente mesmo. Fala mais do que o papagaio de pirata, né? E num dado momento, a Maria, né? Essa bruxa que era visita lá na casa dessa mulher que eu fui lá vender os meus produtos, ela falou assim: ó, você não me leva mal, não, viu? Você é um cara bem que legal até, viu? Mas, eu falei, mais o que? Mas eu não gosto muito desse seu amigo que tá aí com você.
Aí eu falei, é mesmo? Como assim? Me descreve ele. E aí ela ficou meio evasiva, ela não quis me descrever. E aí nitidamente eu percebi que ela tava com medo, né? Aí eu falei, olha, você não me leva a mal não, mas não tem como eu desfazer de alguém que me acompanha. Se essa pessoa tá me acompanhando, ela tem autorização. Eu sou um médio de Umbanda, eu tomo meus banhos, eu firmo meus Exus, faço meu descanso. Quando eu falei Exu, a mulher já ficou meio assim já. Rolou um, como eu falo pros meus amigos, um golpe da barata morta. Só faltou ela cair com as pernas e os braços pra cima, né? Igual a barata morta. Ela, eu não gosto desse cara que tá aí com você. Falei, olha, desculpa, mas ele não, se ele tá aqui comigo, ele tá pra função de me proteger. Ele não tá aqui pra atacar seu ninguém. Então procure ficar em paz, tá? Mas, por favor, né? E aí foi muito engraçado, porque, enfim, né? Ela contou isso, ok, finalizei e tal, e aí eu saí de lá da casa dessa bruxa que morava lá nesse condomínio, né? Ela, assim, vizinha do André. E aí eu fui-me embora. Pois bem que depois de um tempo, o André, uns dias depois, o André me manda mensagem falando, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ele falou, mano, você acredita? Aí ele falou, né? A fulana, a bruxa que morava lá no condomínio dele, jogou fora todos aqueles cristais que você vendeu pra ela. Eu falei, como é que é? Aí ele falou, é verdade, sério, ela jogou pela janela. Eu falei, não, eu não tô acreditando. Gente, eram pedras assim, grandes, cara. Não são coisas baratas. Aí eu desacreditei e falei, não é possível. Não. Você tá brincando? Ele falou, não. Aí ele me provou, ele falou, inclusive eu até peguei. Algumas que eu consegui achar eu peguei, porque já tinha gente que já tinha passado e tinha pegado, porque ela tinha jogado, viu que não tinha ninguém, jogou do alto pra baixo. Então caiu lá num dos jardins do prédio. Eu falei, não, gente, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Essa mulher, o que aconteceu, gente? E aí eu fui conversar com essa bruxa que morava no condomínio do André. Aí ela me falou, olha, você não me leva a mal não, André, mas assim, ó. Lembra daquela moça que veio aqui, a Maria? Eu falei, sim, a Maria. Então, é que a Maria falou, ela me falou do seu amigo que estava te acompanhando e que ela disse que ela achava que ele não era do bem. Eu falei, mas por quê? Por causa da forma que ele se mostrou? Ela falou, é. Falei, tá. E aí? Ela falou, então eu fiquei com medo, fiquei preocupada e eu decidi jogar fora os cristais. Eu falei, mas desculpa, né? Vamos chamar ela de Dona B, a bruxa que morava lá no condomínio do André. Dona B, mas eu não tô entendendo, porque assim, você falou que você gosta de mim, ainda tá me repetindo que gosta da minha pessoa. Eu gosto. Então, não, mas é que esse seu amigo, eu falei, tá, mas esse meu amigo, tudo bem, é meu amigo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? A gente mora na Zona Leste aqui, cara. Não dá. Tem hora que não dá, né? Esse meu amigo espiritual, essa minha entidade, esse guia que me protege, que me guarda, se ele tá aqui, foi autorizado. Se ele tá entrando na sua casa, foi autorizado. E se a moça lá viu, ela tinha que, no mínimo, querer conversar comigo para entender e me falar e não fazer o mistério que ela fez, ficar com cara de criança assustada e virar a sua cabeça. Ela falou, ai, pois é, eu acabei jogando fora os cristais. Falei, gente, eu não tô crendo. Eu sei que no fim das contas, gente, a Dona B, né, essa bruxa que morava lá no condomínio do André, falou que tinha se arrependido porque ela viu que essa amiga dela era um pouco complicada. E aí, detalhe, é muito engraçado porque essa amiga dela, essa bruxa Maria, por isso que eu coloquei esse nome Maria nela, ela era uma bruxa muito cristã. Acreditem se quiser, ela não seguia aquela linha da bruxaria europeia, tá? Deixando bem claro. Não tô ridicularizando também nada disso. Deus me livre de fazer um negócio desse com a crença dos outros. Mas ela era uma pessoa que, assim, praticamente que Deus, pátria e família. Deus me livre de um negócio desse, né, gente? E assim, uma rigidez evangélica em cima e falava um monte de coisa. E eu desacreditando, porque assim, essa mulher que tava com essa rigidez evangélica tava com um short curtíssimo, com as roupas bem justas, assim, sabe? No dia que eu conheci ela, né? Assim. E fumava muito também. Assim, eu não tenho problema com ninguém que fuma, sabe, gente? As entidades que eu trabalho no terreiro de Quimbanda são entidades que fumam. Tem entidade de Umbanda que fuma também. Mas eu tô desenhando essa característica geral da pessoa para vocês entenderem que ela, possivelmente, numa comunidade evangélica, dificilmente ela seria aceita. Sabe? Enfim. E ao mesmo tempo, ela com esses valores muito entranhados, impregnados e
e é isso, e julgou totalmente. Não sei qual era a entidade que estava do meu lado, para vocês terem noção. Naquele dia que eu conheci a Maria e que eu fui na casa da Dona Bela para vender os cristais, enfim, né, pra gente tomar um café e ficar trocando uma ideia de espiritualidade, a presença que eu sentia comigo era a presença do guia-chefe do terreiro que eu trabalhava na época, o Sr. Pena Branca, um caboclo. Eu até falei isso pra moça, falei, olha moça, não me leva a mão não, mas eu nem a energia de Exu eu confesso que eu tô sentindo só a vibração do Sr. Pena Branca. Eu tô num dia tão calmo, tão tranquilo, tão sereno, uma coisa tão... E aí, gente, eu tô contando esse caso porque, assim, é daquelas coisas que depois de um tempo você olha, você fala assim, tem o teor do engraçado? É óbvio que tem. Mas também tem o teor de que possivelmente, talvez, essa Maria, né, essa pessoa que é clarividente, ela pode ter visto, de fato, um dos Exus que estava no meu enredo e que oficialmente não tinha se mostrado ainda. Eu não vou falar aqui o nome dele aqui, que não tem necessidade, né? Mas pode ser que ele tenha se mostrado assim de uma forma meio diferente, vamos chamar assim. E aí ela talvez deve ter ficado assustada, né? A gente sabe que, né, as entidades da linha de Exu, eles costumam ser às vezes meio sarcásticos, às vezes eles são meio galhofeiros, né? Em inglês, né, tem uma palavra que define bem Exu pra mim, que é trickster, né? Então, assim como o trickster define Loki na mitologia nórdica, né? Então a gente tem para Exu, a gente também cabe muito bem a palavra trickster, né? E, e cara, hoje eu dou risada. Na época eu confesso que eu fiquei bem chateado com a B, né? A bruxa que morava lá no condomínio do meu amigo André, que jogou fora as pedras. Porque, poxa, eu até falava, pessoal, gente, eu vendo produtos tão bons, mas tão bonitos e tão bons, que tem hora que eu tenho até dó de vender. E é real mesmo, é muito real isso, né? Eu gostava de oferecer o melhor do que eu achava bonito para as pessoas comprarem também, né? E aí é isso, gente. Eu queria contar esse caso e comentar também uma coisa muito importante, que esse é o recado mais importante, além de toda essa historiada do vídeo, que é: se você tem clarividência, se você vê, enxerga, ouve, em vez de você ficar criando caraminhola, indo nos papos de gente que não vê, que não enxerga e que não tem conhecimento nenhum, vão procurar estudar. Dizia Etebilu, busquem conhecimento. Então, assim, apesar dessa marmota do Etebilu, mas essa frase ela é muito justa para qualquer linha de esoterismo ou ocultismo que você for seguir. Não façam como essa moça que se declarava bruxa e que misturava muito com crenças evangélicas e que era uma farofaiada danada e enxergava, mas também não queria entender o que estava enxergando. Porque senão vocês vão ter sérios problemas. A linhagem de ocultismo tradicional ocidental, ela até fala mesmo sobre os perigos das correntes lunares, né? É um pouco de preconceito com a linha de bruxaria, na minha visão, assim como também é um preconceito com as linhagens religiosas que trabalham com mediunidade, espiritismo, enfim, né? Eles falam tudo que isso é influência lunar. Gente, a gente depende da lua para muita coisa. A gente sabe que a lua influencia o fluxo das marés, né? Entre outras muitas coisas. Então, assim, não dá pra gente desprezar essa força, mas é uma força muito grande. Mas o fato é que sim, a gente tem que equilibrar isso também com autoconhecimento, com estudo real, sério, né? Até comentando com uma amiga minha, posso falar essa palavra amiga minha, ela é Soror Rosa Cruz, da Mork. Eu tava falando pra ela, né, que é muito complicado quando a pessoa, às vezes, ela se declara uma pessoa que segue uma religião solitária, né, vai da bruxaria, e essa pessoa, ao mesmo tempo, ela primeiro resolve fazer os experimentos para depois descobrir o que ela fez. Gente, isso é muito, muito preocupante, assim, é perigoso. Você pode acabar abrindo um portal que você não faz nem ideia do que você tá fazendo. Portal aberto, dá merda. Depois você tem que ir no terreiro, tem que ir lá pedir ajuda no centro espírita, no terreiro, onde você tiver acesso, para você conseguir dar um jeito de resolver a merda que tu fez. Então, não tenham preconceito, vão estudar ocultismo. Quem é clarividente, procura entender, procura conhecer. Existem linhas Rosa Cruzes que trabalham com essa questão da clarividência. Existem linhas dentro de outros segmentos também
que trabalham com essa questão também da clarividência, mas por favor, gente, estudem. Não fiquem montando o barraquinho de conhecimento de vocês com peças soltas apenas, sem tentar criar uma estrutura sólida, porque senão, no primeiro vento, aquilo vai pro chão e você não vai saber para onde você vai. Tá certo, pessoal? Então, clarividentes, estudem. Não sigam a linha da bruxa marmoteira Maria. Tá certo? É isso, pessoal. Casos da macumbaria aí contado. Em breve eu volto para contar o caso da macumbaria, da vez que eu conheci a turca da borra de café. Saravá a todos e uma ótima terça-feira.